Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o módulo de elaboração do CAR desenvolvido no QGIS. O que é o módulo de elaboração do CAR? Por falta de nome melhor, eu dei esse nome, que é o que explica melhor o que ele faz. Ele é um projeto modelo, um projeto do QGIS, totalmente construído, já com todas as camadas criadas, que você pode reutilizar várias vezes. Ele tem funções que facilitam e automatizam vários processos durante a elaboração do projeto geográfico do CAR. Então, ele se assemelha muito ao desenhador do SIMLAM. Então, o SIMLAM, o sistema de monitoramento ambiental, plataforma online, sistema online do IDAF, por onde se preenche o cadastro do CAR e, no caso de usar o desenhador do SIMLAM, se fazia o desenho online do projeto geográfico usando o navegador do próprio sistema, o desenhador do próprio sistema, que hoje não funciona mais, e tinha a opção de importar os arquivos shape elaborados em um software à parte, um software terceiro. Esses arquivos shape deveriam ser compactados e enviados para o sistema, e eles estavam sujeitos às mesmas regras de processamento. Então, basicamente, o desenhador do SIMLAM era um sistema GEL acoplado dentro do SIMLAM, e você podia fazer isso de forma externa com qualquer outro software de geoprocessamento. O QGIS sempre se destacou nessa tarefa desde o início. Porém, para fazer isso no QGIS, principalmente para projetos muito grandes, exigiam muito tempo preparando coisas que eram muito repetitivas. Alterar estilo de camada, alterar configurações, criar camadas, criar colunas, alterar nome de coluna, alterar tipo de coluna, e com a repetitividade disso geravam erros. Então a gente fazia muita coisa errada porque nós não repetimos com muita frequência e esquecia de fazer alguma coisa. Então, apesar do QGIS sempre ter sido muito eficiente na confecção dos arquivos shape para o CAR, para chegar num trabalho bonito dentro do QGIS, como assim a gente pode dizer que esse trabalho aqui está, um projeto completo, com todos os atributos, visualmente eficiente, dava muito trabalho. Então demorava muito para você deixar um projeto com essa cara, e a finalidade dele era só produzir arquivo shape para mandar para o SIMLAM, para o importador de shape do SIMLAM. E já no desenhador do SIMLAM, que é o que a gente tem aqui, um print do manual do desenhador geográfico do SIMLAM, que não funciona mais, repetindo, ele tinha basicamente a mesma função. Você abria ele já tinha ali as camadas criadas, você editava com uma certa facilidade, ali vetorizava com uma certa facilidade, era mais agradável, era mais amigável para quem não tinha muita experiência com software de processamento. Porém, ele pecava muito em precisão. Um dos principais defeitos dele era a falta de uma ortofoto mais atual. Você não podia utilizar imagem de satélite ou outra base de dados dentro do desenhador. Era a única base de dados disponível, era a Ortofoto 2007-8. E considerando que o CAR começou em 2013, em 2013, vamos dizer, você utilizar a Ortofoto de 2008 já estavam desatualizadas. Essa era uma limitação. Sem contar de outras configurações de aderência, ferramentas para quebrar a feição, que o SIMLAM não tinha, uma série de outras ferramentas. O defeito principal do SIMLAM era a visualização dos dados, de ortofotos, de imagem de satélite, e possibilidade de edição avançada, por exemplo, gerar um buffer, essas coisas. Ele não tinha. Então, ele era muito limitado. Eu nunca utilizei ele com frequência. Eu utilizava ele só para corrigir algum detalhezinho, mas para elaborar um CAR, eu não me acostumei a utilizá-lo. Eu sempre utilizei um software, no caso o QGIS. Então, voltando ao QGIS, o objetivo aqui, a gente pode comparar, foi criar algo parecido. Um painel aqui lateral, na mesma posição, com as camadas, O QGIS já tem esse painel camadas aqui, então a gente pode criar todas as camadas e colocar aqui dentro. A posição da área aqui, a posição das ferramentas também é bem parecido, inclusive aqui, a gente tem as ferramentas aqui. Era até possível, não é possível colocar ali, mas o mais próximo possível. Isso aqui é tudo configuração do QGIS. Não tem nada a ver com o módulo de elaboração do CAR.
O módulo de elaboração do CAR basicamente está tudo aqui dentro. Tudo dentro das camadas, as configurações que foram feitas aqui dentro e algumas outras configurações que estão salvas aqui nas propriedades do projeto. Enfim, o objetivo foi deixar o QGIS com mais cara de Simlan para ser mais eficiente, no sentido de ser mais amigável. Então você não precisa construir isso tudo aqui do zero toda vez que você vai fazer um CAR. Como surgiu isso? Fazendo um CAR completo, CAR grandes, áreas grandes, trabalhosas de fazer, chegava ao final, salvava aquele projeto e tudo aquilo estava perdido. Eu tinha que começar outro sempre do zero, sempre com a tela do QGIS em branco e não podia aproveitar nada disso aqui que eu já tinha feito. Então, inicialmente eu pegava os meus projetos que já estavam prontos, como esse aqui, e ao invés de pegar um do zero e criar tudo de novo, eu simplesmente apagava os dados vetoriais que estavam aqui dentro e fazia tudo de novo. Então eu apagava tudo que tinha aqui dentro das camadas, então essas configurações que se mantinham, e eu começava a fazer do zero em outro local. Então ficou tudo zerado aqui e eu começava a fazer de novo. Falei, bom, se eu posso fazer isso, eu posso deixar um projeto já em branco, já zerado, salvo, e sempre utilizar. E com isso surgiu a ideia de desenvolver um mais completo e complexo, vamos dizer assim, que servisse para qualquer CAR. Para qualquer CAR que eu fosse fazer, ele tivesse todas as informações que eu necessitasse. Mesmo que em um CAR específico eu fosse fazer só a TP, a PMP era alterada, mas estava tudo lá disponível para utilizar. E com isso fui inserindo novas funções, como simulação de app, regras para evitar sobreposição, regras para evitar pontos repetidos de geometria, rótulos mais inteligentes, como da área total do imóvel, um rótulo que já calcula o percentual da reserva legal. Então esse foi o objetivo de produzir esse módulo de elaboração do CAR. Hoje ele já está bem completo. Claro, ele está sempre em melhoria, sempre aprimora alguma coisa, à medida inclusive que o QGIS vai lançando novas funcionalidades, eu vou tentando incorporar essas novas funcionalidades no projeto, então ele está sempre em evolução. Então esse aqui é um projeto completo, vai ser a nossa atividade número 04, inclusive. É um projeto completo, com 2 matrículas, área total do imóvel, aqui já calculando o percentual de reserva legal, tudo certinho. Qual a diferença disso para um projeto em branco? No projeto em branco, eu vou abrir um aqui agora, aqui na barra de atividade. Você lá que teve acesso à pasta do curso, você baixou a pasta módulo de elaboração do CAR e dentro dela você tem esses arquivos. São arquivos vetoriais para todas as camadas do CAR. Todos esses arquivos estão em branco, não tem nenhum dado adicionado. Tem uma pasta com arquivos WFS também, WMS. E tem uma pasta com atividades não de exercício, tá? Isso aqui é atividades para pontos de atividade e área de atividade, para caso você for requerer alguma atividade no IDAF, que aí você pode usar essas camadas aqui do projeto, né, para desenhar suas áreas de atividade, para mandar o shape dessas áreas para o IDAF. Por isso que os arquivos ficam separados aqui, porque é mais fácil você compactar aqui a ativa e mandar, porque isso aqui não vai junto com o CAR. Para o CAR não precisa disso. Então basicamente isso é o módulo. Tudo que você precisa, ele está armazenado dentro do módulo, aqui do arquivo 1 e dentro das camadas. Shape. Então, para o projeto funcionar, você tem que ter essa pasta completa com todos esses arquivos e ele vai abrir um arquivo em branco, um módulo do CAR em branco. Na primeira vez que você abrir o módulo no seu computador, ele pode ser que não localize alguns arquivos. Então, ao abrir o projeto, no caso que ele vai localizar, porque está no meu computador, mas pode ser que ele não localize alguns arquivos. Eu vou simular aqui, para isso acontecer, para vocês verem qual seria a ação que vocês devem fazer. Então, vamos lá. Você tem aqui a pasta do módulo de elaboração do CAR, salvo. O ideal é que você não edite nada nessa pasta que você baixou, mantenha ela sempre em branco, e você cria uma cópia dela para cada atividade, cada projeto, cada cliente que você for atender. Mas aqui nós vamos abrir essa pasta aqui mesmo e vamos iniciar aqui o módulo de elaboração do CAR.
Ao iniciar o módulo de elaboração do CAR, primeiro ele vai buscar os arquivos que estão aqui já na mesma camada que ele e já vai apresentar esses arquivos para você lá dentro do painel Camadas, junto com as outras informações. Porém, está aqui, tudo aqui adicionado. Porém, às vezes pode acontecer que ele não localize as ortofotos, obviamente. Ele não vai localizar a primeira vez que você abrir no seu computador, porque o caminho para essas ortofotos, ele está lembrando o que está no meu computador, quando eu salvei. Então a dica é, você abrir o módulo de elaboração do CAR pela primeira vez, você vai vir em cada camada dessa e você vai apontar para onde está esse arquivo. Se você não tem um mosaico, você pode apontar para uma imagem específica. Ou você pode até remover essas camadas indisponíveis e depois adicionar elas manualmente lá pelo projeto e salvar. Não tem problema. Vou até fazer dessa forma. Vou remover essas camadas. Ok. Não tem problema. Ele vai terminar o carregamento do projeto com as camadas que ele localizou. E aqui o grupo de ortofotos está vazio. O que eu vou fazer? Eu vou até a pasta. Vou renomear aqui, porque eu tinha mudado o nome justamente para ele perder o caminho. Vou abrir essa pasta, vou abrir aqui Ortofotos 2007-8, vou jogar para lá, o VRT, que é o mosaico virtual que eu gerei. Se você não tem isso, assista o vídeo lá sobre como criar um mosaico virtual. Vou fazer o mesmo para as outras pastas, para os outros mosaicos. Então, selecionei aqui os 3 mosaicos e arrastei para dentro do QGIS. Então aqui 2007, 8, 12, 15, 19 e 20. Fiz isso pelo limite municipal, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Limite municipal vai acontecer a mesma coisa. Você não vai ter ele carregado. Você vai abrir lá a pasta, base cartográfica, limite. No caso, você vai ver onde está esse arquivo no seu computador. Aqui eu estou abrindo o caminho do meu. No seu computador você vai localizar esse arquivo e vai fazer isso aqui. Arrastar para dentro do QGIS e posicionar no mesmo local que está aqui no projeto. Você pode desabilitar a visualização, não tem problema. Você pode escolher quais camadas você quer visível. Você pode afastar aqui o zoom e deixar o zoom localizado no seu município especificamente, onde você quer facilitar a sua localização. Você pode mudar até o estilo aqui, por exemplo. Tem aqui o limite municipal. Ele está com uma cor cinza aqui. Você pode, na primeira utilização, tirar toda a opacidade. Você pode mudar a cor do limite municipal, inclusive, e salvar esse projeto aqui. Pronto. Essas alterações que você acabou de fazer, você fez no seu módulo que você baixou. A partir de agora, você salvou. Ok, fechou. Aí agora, vou começar um CAR de um produtor, por exemplo, que vai ser a nossa próxima atividade. Eu vou selecionar o módulo aqui, que eu acabei de alterar, de configurar para o meu computador. Vou dar um Ctrl C nele e vou colar essa pasta inteira dentro da pasta da atividade ou do produtor. E quando eu abrir o módulo a partir dessa pasta, ele vai abrir exatamente como a gente deixou ele na última utilização antes de salvar. Então, qualquer mudança que você queira fazer na sua versão do módulo que você tem aí, você quer alterar alguma cor, algum estilo, algo que está te incomodando, alguma ordem, você faça aí, baixa, abre o módulo, faça as edições que você quer fazer, salve, e sempre que você for começar um novo projeto, é só você copiar essa pasta e colar na pasta da atividade ou do produtor. Ele vai abrir sempre dessa forma. Então, esse é o módulo de elaboração do CAR e essa é a forma correta de se utilizar ele. A partir daqui, nós vamos começar a fazer a vetorização. Nós vamos trazer dados aqui para dentro do projeto que vai auxiliar na elaboração do CAR. Uma das atividades que a gente pode fazer é o seguinte: na pasta do próprio módulo que você salvou aí na pasta do seu cliente ou da atividade, você vai abrir essa pasta WMS WFS. E nós temos aqui um exemplo, CAR imóvel WFS Geobases. Nós temos essa pasta aqui e eu vou arrastar ela para dentro do QGIS. Vou soltar ela aqui dentro. Essa pasta não, desculpa, esse arquivo, né?
é um arquivo de textos, é um QLRzinho, que é um arquivo de delimitação de camada. Qual a questão dele? Ele vem sempre por baixo de tudo, né? Ele sempre vem para baixo de todas as camadas. Você vai clicar com o botão, vai procurar lá embaixo, vai clicar com o botão direito e vai marcar mover ao topo. Ele vai lá para cima e o que ele vai fazer é isso aqui. Ele vai adicionar a tela do QGIS, todas as camadas de imóveis cadastrados no CAR no estado do Espírito Santo. Se você afastar o zoom, ele não aparece porque senão fica muito poluído, você não consegue entender nada. Então já deixei ela configurada para esse nível de zoom, ela não aparece. Quando você aproxima, ele aparece a imagem. E se você aproximar mais um pouco, ele vai dar a área daquele CAR, daquele imóvel. Nessa camada que a gente tem aqui, se a gente abrir a tabela de atributos ou identificação, ele tem algumas informações. Que a mais relevante é o código do imóvel no SICAR. Caso você precise localizar o imóvel, eu quero saber de quem que é essa propriedade. O máximo que você tem acesso aqui é ao número do imóvel no SICAR. Então você tem aqui essa informação e você tem acesso à área do imóvel também. Para que serve isso? Principalmente para saber se o imóvel que você está cadastrando já está inscrito no CAR ou se está sobrepondo com uma área que já está inscrita no CAR. Se tiver com essa informação, você pode procurar o órgão, né, do seu município, o IDAF do seu município, e com essa informação aqui, que é o número do SICAR, você pode descobrir se esse CAR já está aprovado, se está tudo certo, se realmente ele tem aquela delimitação, e até consultar se realmente aquela área pertence àquela pessoa. Outra camada que nós temos aqui é o do empreendimento no SINLAM. Então essa camada, ela é a mesma forma, você vai arrastar esse arquivo para dentro do QGIS, ele vai lá para o final, você vai mover ao topo, e o que ele tem aqui? Ele tem pontos de empreendimento de todas as propriedades cadastradas no SINLAM. O que isso ajuda? Ajuda você, com as duas informações aqui, você tem o imóvel e tem a localização do empreendimento. Lá no SINLAM, na hora de elaborar o requerimento, você, colocando a coordenada exata do empreendimento, você consegue fazer uma consulta para saber se esse empreendimento já está cadastrado em nome de quem, no caso no módulo credenciado, né? Na hora de elaborar o requerimento, você utiliza essa coordenada aqui, exatamente sobre o empreendimento, bota lá um raio de abrangência curto, né? A gente vai gravar outro vídeo sobre o SINLAM também, se eu já não estiver disponível. E aí você consegue visualizar qual o código daquele empreendimento, por exemplo, né? Ele vai aparecer lá na hora que você jogou na busca, lá ele vai aparecer. E com o código depois você consegue vir aqui no consultar empreendimento, no público, inserir aqui o código do empreendimento e visualizar, por exemplo, o nome da propriedade. Então você tem acesso à informação. Lá também você consegue visualizar e você vê os dados, quem é o proprietário daquele imóvel pelo módulo credenciado. Você jogando a coordenada do empreendimento, você consegue visualizar qual imóvel. Então, por que eu não deixo isso aqui já diretamente carregado no projeto? Porque se você abrir o projeto com essas camadas que são carregadas online, ativas, e a sua internet estiver ruim ou não tiver internet, pode acontecer de travar o QGIS e você não conseguir abrir. Então, eu sempre deixo elas fora, né? Não deixo elas no projeto. Porém, esse processo de arrastar para dentro do QGIS é muito fácil. Então, não atrapalha em nada e ele está sempre aqui junto com o seu módulo de elaboração do CAR. E são arquivos muito pequenos, 24 KB, 5 KB, então não prejudica em nada. Sobre o módulo, é isso. Depois, no decorrer do uso, a gente vai entender como que funciona exatamente cada camada dele, qual a utilidade das funções dele, e na prática mesmo como funciona. Esse é o objetivo do módulo de elaboração do CAR,
é facilitar o seu trabalho e você não ter preocupação com criação de camadas, com atributos e com muitas regras e erros de geoprocessamento, sobreposição, pontos repetidos e afins. Então, no próximo vídeo, provavelmente a gente já vai estar fazendo uma atividade utilizando o módulo de elaboração do CAR.